Olá, meus amigos, saudações rubro-negras! Tite é realmente o melhor treinador para assumir o Flamengo nesse momento e eu vou te falar por quê. Hoje a apresentação do técnico Tite pelo Flamengo, o que eu acho meio desnecessário porque ele já está há mais de uma semana trabalhando no clube, dando treinamento e tudo, mas eles resolveram fazer a apresentação do cara só hoje na coletiva, mas eu venho aqui dizer por que eu acho que o técnico é o melhor treinador para assumir o Flamengo nesse momento e eu digo que eu mesmo discordava aí do estilo de jogo dele, eu não era muito entusiasta do Tite, inclusive antes de começar a se desenrolar a demissão do Sampaoli, quando era tudo apenas especulação, começaram a falar o nome de Tite e eu era uma das pessoas que discordava que o Tite deveria ser o técnico do Flamengo. Mas agora eu mudei de opinião e eu vou te dizer por quê e você vai me dizer se você concorda ou discorda. E vai deixar o seu comentário aí, mas começa já se inscrevendo no canal e deixando o like para ajudar o nosso conteúdo a chegar a mais rubro-negros. Meus amigos, essa geração do Flamengo é lendária. Estamos no mesmo patamar do time aí dos anos 80, o time histórico do Flamengo. Hoje é o segundo time histórico do Flamengo de todos os tempos. E é um time que daqui a 50 anos vai ser comentado, vai ser lembrado. Como o time dos anos 80 aí já tem mais de 40 anos e muita gente sabe escalar o time do goleiro ao centroavante até hoje, inclusive muitos de nós que não tínhamos nem nascido ainda nessa época, conhecemos a história e sabemos quem foi esse time todo aí. E a verdade é que esse time atual alcançou esse mesmo patamar, só falta ganhar um Mundial, só que o Mundial hoje é bem diferente do Mundial daquela época. E por isso é até compreensível que o time não ganhe. Mas o que acontece? Esse time começou a ser montado lá em 2019. Alguns jogadores remanescentes já vinham desde antes. Hoje, o jogador mais antigo do Flamengo é o Everton Ribeiro, que está no time desde 2017. Mas na geração vitoriosa ainda tem Diego, que veio de 2016. O Arão veio de 2016 também. Rodinei também, de 2016. Tinha o Vitinho, de 2018. Enfim. Mas a espinha dorsal desse time foi montada em 2019, ali, jogadores que estão até hoje. Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta, Gerson, Felipe Luiz. E alguns foram saindo e outros foram chegando. Pedro, Ayrton Lucas, o goleiro foi mudando, né? Era o Diego Alves também desde 2017, depois veio o Santos, aí ficou o Neneca por um tempo. E o que acontece é que quando o Jorge Jesus assumiu esse time em 2019, os jogadores já estavam num patamar elevado para o futebol brasileiro, mas enquanto o time ainda não tinham conquistado nada. O Flamengo era o time do cheirinho, porque lá em 2016, quando o time começou a chegar perto do Palmeiras, que foi o campeão daquele ano, e começou a ter alguma esperança de disputar o título, o Diego foi lá e deu uma entrevista. Estamos sentindo um cheirinho de título, e o título não veio, e aí virou zoeira contra o Flamengo. Ah, só o time do cheirinho. Em 2017, disputamos título, foram 2 vice-campeonatos, no brasileiro o time ficou para trás, mas foi até a final da Copa do Brasil, onde foi vice para o Cruzeiro do Arrascaeta, inclusive. E na Sul-Americana também foi vice lá para o Independiente. Em 2018, vice do Brasileiro para o Palmeiras de novo. Em 2016 não foi nem vice, né? Perdeu o vice na última rodada para o Santos, que ficou ali com a mesma pontuação, mas ficou na frente aí nos critérios de desempate. E aí o time começa 2019 sendo montado, e o Abel Braga, que estava lá, não conseguia nem colocar o Bruno Henrique para jogar junto com o Arrascaeta, e caiu aí no meio do ano. Chegando o Jorge Jesus para assumir o time que estava montado ali, mas estava desacreditado. E ainda chegou mais gente, né? As laterais, o Rafinha e o Felipe Luiz chegaram no meio do ano. O Gerson também chegou no meio do ano. E o time engrenou e ganhou o Brasileiro com a melhor campanha de todos os tempos. E ganhou o título da Libertadores lá em cima do River Plate. Jorge Jesus ainda começou mal, foi eliminado logo no começo ali para o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. E na Libertadores, logo na estreia dele, quase é eliminado pelo Emelec nas oitavas de final, tomou 2-0 ali com o time todo esquisito e conseguiu reverter o placar no jogo de volta e ganhar nos pênaltis e chegar até o título que a gente conhece. Só que o time, naquela época, era uma grande incógnita, né? Era um monte de nomes de jogadores que a gente sabia que tinham potencial, mas que não tinha feito nada ainda, não tinha realizado nada. E o Jorge Jesus chega ali também como uma incógnita, ninguém sabia exatamente o que esperar dele. E no começo eu mesmo cheguei a pensar, pô, esse português aí é maluco, porque nas primeiras partidas o time era meio que um time suicida. Ia pra frente e tomava um monte de gol. Inclusive no jogo da Copa do Brasil lá com o Atlético Paranaense, o primeiro jogo, se eu não me engano, foi um empate, mas isso porque o Flamengo tomou 3 gols de forma impedida do Atlético Paranaense.
Aí depois tomou um valendo. Mas isso já demonstrava um sinal de alerta. Mas ele conseguiu reverter e o time foi campeão de tudo. E aí o time continuou empilhando títulos mesmo depois da saída dele. Ganhou mais uma Libertadores, ganhou mais um Brasileiro, ganhou a Copa do Brasil agora, Supercopa, Recopa, estadual também. Mas o time ganhou praticamente tudo, só faltou o Mundial. E aí acabou que esse elenco se tornou um elenco lendário. E o grande nome desse time de 2019 não era Gabigol, não era Arrascaeta, Bruno Henrique. O grande nome do time era o treinador, era o Jorge Jesus. E quando ele saiu, isso nunca mais aconteceu. Porque quem mandava no time depois disso era o elenco. Era o Gabigol, o Arrascaeta, Bruno Henrique, Diego. Os caras acabaram ficando maiores do que todos os treinadores que vieram depois. Veio aí o Domi, não era nem treinador, ele era auxiliar. Mas só porque era auxiliar do Guardiola, os caras falaram, não, é esse cara aí. Aí depois veio o Rogério Ceni, um técnico brasileiro da nova geração, estava fazendo um bom trabalho lá no Fortaleza, que era um time bem mais modesto. E, pô, se ele tá fazendo um trabalho bom no Fortaleza, imagine no Flamengo, que tem muito mais dinheiro e tem muito mais estrutura. Acabou ganhando um brasileiro, mas foi meio ali sem querer, até porque no Brasileiro de 2020 praticamente estava todo mundo brigando para não ganhar, né? O São Paulo estava com o título garantido, falou, eu quero não. Caiu, entregou a paçoca, foi pro Internacional. Internacional começou lá 9 vitórias seguidas, se eu não me engano. No final também entregou a paçoca. O Flamengo também teve outras oportunidades de assumir a liderança e tava, não, eu quero a liderança não. Fica com o título aí pra vocês. No final, o título acabou caindo no colo do Flamengo, né? Foi com uma derrota, dependendo de resultado dos outros. E o Cássio lá no jogo contra o Internacional fechou o gol. E aí o título acabou caindo no nosso colo. Se não, ia ser lá do Rio Grande do Sul, do Internacional. E aí depois veio o Renato. Estamos renatizados. Goleada atrás de goleada no começo. Aquela empolgação. Depois a gente via ali que o time não tinha organização nenhuma. Acabou sendo vice da Libertadores ali e do Brasileiro também. Não quiseram renovar com ele para ver se ele conseguiria um trabalho do começo do ano. Aí veio o Paulo Souza, veio o Dorival, que foi uma exceção aí, que conseguiu ainda dar um gás no time para ganhar mais uma Libertadores e a Copa do Brasil, que era o título que faltava para essa geração. Mas a gente via que parecia que ele não ia conseguir manter aquilo ali por muito tempo, que o time já estava caindo de rendimento, inclusive antes das finais dos títulos. Mas eu acredito que mesmo assim deveria ser dado um voto de confiança para ele começar esse ano aí. Um trabalho desde o começo, né? Porque ele pegou o bonde andando e conseguiu dar um jeito. Será que ele teria conseguido fazer um bom trabalho esse ano? Não saberemos, né? Infelizmente. Daí veio o Vitor Pereira, Sampaoli. Só que agora, pela primeira vez, o time tem um técnico que pode chegar e dizer que ele tem mais currículo do que esse elenco aí. E por isso ele tem a moral para ser o comandante dessa equipe. Porque nenhum dos técnicos que vieram depois do Jorge Jesus era maior do que o elenco. O elenco é multicampeão de tudo. Quem é Domenech para querer mandar nessa galera? Quem é Rogério Ceni para querer mandar nessa galera? Quem é Paulo Souza, Vitor Pereira, Sampaoli? O time é maior do que todos eles. Mas agora, pela primeira vez desde o Jorge Jesus, chega aí um treinador que é maior do que o elenco. O cara já ganhou 2 brasileiros, ele já ganhou a Copa do Brasil, ele já ganhou Libertadores e ele já ganhou, inclusive, o Mundial de Clubes, que é exatamente o único título que essa geração do Flamengo ainda não conseguiu vencer. Ou seja, o cara tem o que o time não tem. Fora que ele foi técnico da seleção brasileira por 2 Copas seguidas, o que, sinceramente, eu nunca vi acontecer antes. O único técnico aí que tenha ficado mais tempo na seleção do que ele, talvez tenha sido o Zagallo, né? Mas o Zagallo foi em tempos diferentes, né? 3 Copas, mas foi 70, 78 e 98. Então, técnico que ficou mais tempo de forma sequencial na seleção, eu acredito que tenha sido ele. Ou se não foi ele, foi alguém lá para 50, 60 anos atrás. Enfim, pela primeira vez o técnico do Flamengo é alguém com a moral e o currículo para dizer que é maior do que esse elenco e que pode comandar esses caras. Por isso que eu acredito que vai dar muito certo o Tite no Flamengo, inclusive agora que ele tem a melhor estrutura do Brasil e o maior orçamento do Brasil. Como já dizia aí o ditado, o Flamengo não é time, o Flamengo é seleção. E quem melhor para comandar essa seleção do que o cara que foi o técnico da seleção nas últimas 2 Copas do Mundo. E é por isso que estamos aqui empolgados e com grande esperança de que vai dar muito certo esse trabalho. Vamos seguir torcendo pelo Flamengo, acreditando que a temporada desse ano, infelizmente, é muito improvável que a gente consiga tirar o Botafogo por causa deles, porque eles fizeram uma distância muito grande. Vai diminuir essa distância, mas eu não acredito que o suficiente pra gente ultrapassar eles. Mas eu sigo ali com aquela pontinha de fé de que isso possa sim acontecer e contradizer aí as expectativas, as estatísticas, mas sim, 2024 tem tudo para ser um excelente ano para o Flamengo. E se você concorda com a minha opinião, deixa aí nos comentários. Se você discorda, pode deixar também.
e deixe seu like, se inscreve no canal para acompanhar o nosso conteúdo e chegar a muito mais rubro-negros. Tamo junto, um grande salve a todos, saudações rubro-negras.